Ele tinha uma voz inconfundível que parecia sussurrar direto ao coração. Mas o que quase ninguém sabe é que ele esteve a um passo de se tornar padre. Foi uma briga num estádio e uma mandíbula quebrada que mudaram sua história e a forma como o mundo ouviria sua voz. Ele não queria os holofotes, mas o destino o fez brilhar. Esta é a história de Peter Cetera, a voz que emocionou gerações, os bastidores sombrios de uma banda lendária e as tragédias que o transformaram para sempre. Ele nasceu em 1944 na cidade de Chicago, Illinois. Filho de imigrantes, com sangue polonês e húngaro correndo nas veias. Cresceu em um lar simples, cercado por 5 irmãos. O pai era maquinista, a mãe, dona de casa. Mas foi ela, Margareta, quem plantou a primeira semente do que viria a ser uma das vozes mais marcantes da história da música. Ela adorava cantar e incentivava os filhos a fazerem o mesmo. Aos 11 anos, Peter ganhou um acordeão e aquele pequeno instrumento abriu as portas de um novo mundo. O garoto tímido começou a tocar em peças escolares e logo mostrou que talento não lhe faltava. Aos 18, ele já fazia parte de uma banda local chamada The Exceptions. Tocava baixo, cantava, fazia shows e fazia algo que para a época era quase impensável. Com 18 anos já ganhava mais do que os pais. Era apenas o começo. Em 1967, o acaso cruzou seu caminho com um grupo de músicos que faziam uma proposta ousada: unir rock, jazz e instrumentos de sopro em uma sonoridade única. O grupo se chamava na época The Big Thing. Peter ficou impressionado com o som e pouco tempo depois recebeu o convite para integrar a formação. Ele aceitou. Com a chegada de novos integrantes e o desejo de alcançar voos maiores, a banda se mudou para Los Angeles e adotou o nome Chicago Transit Authority. Logo depois, simplificaram para o que o mundo inteiro conheceria: Chicago. Peter havia acabado de entrar em um grupo que não só mudaria sua vida, mas também reescreveria a história da música mundial. No segundo álbum da banda, já com o nome oficial Chicago, Peter Cetera mostrou ao mundo o poder da sua voz. Foi nesse disco que surgiu 25 ou 6/4, um dos maiores clássicos da banda. Com uma linha de metais explosiva, guitarras marcantes e os vocais fortes de Cetera, a música chegou ao 4º lugar na Billboard, abrindo as portas para o sucesso mundial. Era o início de uma era de ouro. Em 1972, o álbum Chicago 5 trouxe outro marco: Saturday in the Park, uma canção alegre, nostálgica e atemporal. A música alcançou a 3ª posição nas paradas e se tornou um dos hinos mais queridos da banda. Em seguida vieram mais sucessos com a marca vocal de Cetera: Just You and Me e Feeling Stronger Every Day, ambas lançadas em 1973, com grande aceitação do público e forte presença nas rádios. Peter já não era apenas o baixista, ele estava se tornando a alma sonora do Chicago. E então, em 1976, chegou o momento mais alto. A música If You Leave Me Now, escrita e interpretada por ele, levou a banda ao topo das paradas como nunca antes. Foi o primeiro número 1 da banda na Billboard e ainda rendeu 2 prêmios Grammy. A voz dele era agora reconhecida em todo o mundo. Mas enquanto o público se encantava, dentro da banda, os holofotes começaram a incomodar. Com o passar dos anos, algo começou a mudar dentro da banda. Enquanto Peter se aproximava cada vez mais do pop e das baladas românticas, outros integrantes queriam manter as raízes no jazz e no som experimental. Era o início de uma divisão artística que, aos poucos, se tornaria pessoal. As baladas interpretadas por Peter, com sua voz suave, melancólica e única, estavam levando a banda ao topo das paradas. Mas esse sucesso não agradava a todos. Muitos viam a nova sonoridade como uma comercialização da banda. O público, por outro lado, parecia já ter escolhido seu favorito. Peter Cetera começava a ser o rosto, a alma e o som do Chicago. Em 1982, a entrada do produtor David Foster intensificou ainda mais essa virada musical. Com ele, vieram os sintetizadores, os arranjos modernos e a produção polida. Foi o nascimento de uma nova fase e também de mais atritos.
Unidos. O ápice chegou com o lançamento de Chicago 17 em 1984. O álbum foi um fenômeno, mais de 6 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos. Músicas como Hard Habit to Break, You're the Inspiration e Stay the Night estouraram nas rádios, e todas com Peter Cetera nos vocais principais. Ele já não era só a voz, era a imagem da banda. Entrevistas, capas de revista, videoclipes, Cetera estava em tudo. E isso começou a incomodar. O Chicago, que nasceu como um grupo com identidade coletiva, agora parecia girar em torno de um só homem. Por trás dos palcos, os sorrisos estavam cada vez mais forçados, e a harmonia que havia levado o grupo ao sucesso começava a ruir. Em janeiro de 1978, uma tragédia abalou profundamente o coração da banda Chicago. O guitarrista Terry Kath, um dos fundadores e alma criativa do grupo, morreu de forma trágica, acidentalmente, enquanto manuseava uma arma de fogo. Ele tinha apenas 31 anos. A notícia foi um choque, não só para os fãs, mas especialmente para Peter, que era muito próximo de Terry. Eles dividiam não só o palco, mas também a intimidade de composições, viagens, bastidores. Era uma amizade de verdade. E sua perda deixou um vazio impossível de preencher. A banda, devastada, decidiu continuar. Mas algo havia mudado para sempre. O brilho, a leveza, a energia do Chicago original começavam a desaparecer. Os álbuns seguintes, como Chicago 12, 13 e 14, foram recebidos com frieza por crítica e público. As vendas caíram, o impacto criativo diminuiu e a pressão da indústria aumentava. A gravadora queria resultados, mas o grupo parecia estar lutando contra a própria identidade. Internamente, o desgaste era visível. Sem Terry Kath, sem a mesma coesão e com as diferenças musicais cada vez mais gritantes, os anos seguintes seriam de transição e de dúvidas. Peter, que já vinha sentindo o peso da rotina e das pressões criativas, se distanciava emocionalmente. A banda precisava se reinventar, mas a que custo? Após anos de tensão e desgaste, Peter Cetera tomou uma decisão corajosa: seguir carreira solo. Era 1985. Ele se despedia da banda que ajudou a construir e partia rumo ao desconhecido. Mas bastou um único lançamento para provar que sua estrela não dependia de mais ninguém. Em 1986, o mundo se encantou com Glória do Amor, tema do filme Karate Kid 2. A balada romântica alcançou o topo da Billboard, foi indicada ao Oscar de melhor canção original e se tornou um dos maiores hinos românticos dos anos 80. Peter estava de volta e mais forte do que nunca. Seu álbum Solitude Solitaire vendeu mais de 1 milhão de cópias e solidificou sua identidade como artista solo de sucesso. Vieram outros hits: Next Time I Fall, um dueto com Amy Grant que também chegou ao primeiro lugar nas paradas. After All, com Cher, foi destaque nas rádios e trilha do filme O Céu se Enganou. One Good Woman brilhou em 1988, alcançando o 4º lugar na Billboard. Suas canções estavam em tudo: filmes, séries, trilhas sonoras. Nos anos 80 e 90, Peter Cetera não era apenas um ex-integrante do Chicago, ele era uma das vozes mais tocadas e reconhecidas da música americana. Com sua assinatura vocal única, ele atravessou gerações e escreveu seu nome mais uma vez na história. Em 1970, sofreu um acidente grave que acabou mudando sua forma de cantar para sempre. Durante uma visita ao estádio dos Dodgers, em Los Angeles, ele foi assistir a um jogo do time de sua cidade natal, o Chicago Cubs. Depois da vitória, ele e alguns amigos começaram a comemorar, até que acabaram se desentendendo com um grupo de fuzileiros navais Marines que também estava no local. A briga escalou rapidamente. Peter foi empurrado por uma escada e brutalmente agredido, levando socos no rosto que resultaram em uma fratura tripla na mandíbula. As consequências: ele passou por cirurgia reconstrutiva no maxilar. Ficou com a boca parcialmente imobilizada por semanas durante a recuperação. Quando voltou a cantar, não conseguia mais abrir a boca totalmente. Por causa disso, desenvolveu um estilo
estilo vocal mais suave e contido, com os dentes quase cerrados. Esse novo jeito de cantar, fruto do trauma físico, se tornou a assinatura vocal dele, reconhecida no mundo inteiro como uma das mais únicas e emocionais vozes do rock pop. No fim dos anos 80, Peter viveu um período sombrio. Enfrentou o divórcio, lidou com a depressão e passou por crises pessoais profundas. Abalado emocionalmente, reduziu drasticamente sua produção musical por alguns anos. Mesmo assim, sua voz e suas canções seguiram influentes, aparecendo em filmes, rádios e séries de TV. Era um tempo de reclusão, mas não de esquecimento. Após anos de altos e baixos, de glória e solidão, a vida dele ganhou um novo sentido. Em 1997, nasceu sua filha Claire, fruto do relacionamento com Diane Nini, uma executiva da indústria musical. A chegada de Claire foi mais do que uma alegria, foi uma nova chance de recomeçar. Em entrevistas, ele revelou que ser pai transformou completamente sua perspectiva de vida. A fama, os prêmios, as turnês, tudo isso perdeu um pouco do peso diante da simplicidade de ver sua filha crescer. Foi ela quem trouxe leveza para seus dias e inspiração para sua música. Aquele que quase foi padre, que teve a vida transformada por um acidente e que enfrentou as dores da fama e da solidão, agora sorria novamente, com uma filha nos braços e o coração em paz. Uma nova fase, uma nova chance e a certeza de que sua voz, marcada por cicatrizes e histórias, ainda encantava o mundo. Depois de décadas de sucesso, aplausos e palcos lotados, Peter Cetera tomou uma decisão definitiva. Em 2018, anunciou sua aposentadoria dos palcos. Não por falta de voz, que ainda emocionava multidões, mas por escolha. Ele queria encerrar sua jornada enquanto ainda estava bem, com a dignidade de quem soube brilhar sem precisar se apagar. Sua última apresentação ao vivo aconteceu em 23 de novembro de 2018. Foi o fim de uma era, uma despedida discreta, como ele sempre foi. Bem, amigos, essa foi a história de Peter Cetera, uma voz inconfundível, uma trajetória cheia de altos, baixos e muita emoção. Se você gosta de música de verdade, de histórias que inspiram e de artistas que deixaram marcas profundas, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Qual música do Peter mais te marcou? Te aguardo em breve com outro vídeo. Até logo!